Olá pessoal, aqui é Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a utilizar e configurar as diretivas de grupo no Windows Server 2008 R2. Vamos lá então pessoal. Diretivas de grupo são um assunto extremamente importante quando se trata de domínios da Microsoft, domínios do Windows Server. Tá? Esse é um dos assuntos mais importantes e mais interessantes de se estudar aqui no Windows Server. Tá? As diretivas de grupo, como a gente vai estudar ao longo de várias videoaulas, porque é um assunto extenso, tá? Um assunto relativamente extenso, elas permitem que você tenha um controle total e absoluto nas máquinas e nas ações dos usuários dentro da sua rede. Tá? Então, vamos lá. O conceito de diretivas de grupo, na verdade, está ligado a um conceito chamado de gerenciamento de configurações. O que é o gerenciamento de configurações? É uma forma de você aplicar alterações aos usuários ou aos computadores na sua rede, tá? De forma centralizada, claro, a partir de um servidor, por exemplo, de um console. Então você aplica essas alterações de configurações aos usuários que se logam na sua rede ou aos computadores em si, onde os usuários são logados. No conceito de gerenciamento de configurações, o que a gente chama de alterações são, na verdade, as configurações que você pode realizar. E os usuários de computadores, eles são chamados de escopo das configurações, que significa onde as configurações são aplicadas. Elas podem ser aplicadas nos usuários, nos computadores, em ambos ou em nenhum deles. Tá? E o gerenciamento de configurações é feito através do uso de diretivas de grupo, também chamadas de Group Policy. O Group Policy, ou a diretiva de grupo, na verdade é uma espécie de framework que você utiliza para habilitar o gerenciamento dessas configurações dentro de um domínio ADDS. Então estamos falando de domínio do Active Directory. As configurações são habilitadas, o gerenciamento dessas configurações é habilitado utilizando esse framework chamado de Group Policy, diretiva de grupo, que é bastante amplo, bastante extenso, como a gente vai ver. As diretivas elas possuem estados específicos quando se trata de aplicação das configurações. Os estados das diretivas podem ser não configurado, habilitado ou desabilitado. O estado padrão das diretivas é não configurado, significa que as diretivas existem, tá? Só que elas não fazem nada no computador, não estão aplicadas a ninguém. Já as diretivas habilitadas ou desabilitadas, elas foram configuradas e estão fazendo alguma coisa na máquina. Tá? Cuidado para não confundir habilitado com desabilitado e principalmente desabilitado com não configurado, porque são coisas diferentes, mas mais para frente a gente vai explicar um pouco melhor o que é isso. Legal? Então lembrando que a diretiva ela é uma configuração que você utiliza para gerenciar o modo como os usuários de computadores eles se comportam dentro da sua rede. Legal? E as diretivas elas são agrupadas em um item chamado de GPO, Group Policy Object, objeto de diretiva de grupo. Então o que é objeto de diretiva de grupo? Ele é um objeto de configuração dentro do seu Windows Server que contém uma ou mais configurações de diretivas que podem ser aplicadas nos usuários ou nos computadores. Então a diretiva individual é uma pequena configuração que altera o funcionamento aí de um item do computador ou do usuário. Por exemplo, o plano de fundo da área de trabalho que aparece nas máquinas dos usuários. Tá? Esse plano de fundo é uma diretiva. Ele pode ser configurado por uma diretiva. Tá? Se o usuário pode ou não desligar o computador, pode ser configurado por outra diretiva. Tá? As pastas de rede onde salva os arquivos podem ser configuradas por outra diretiva e assim por diante. Um conjunto de uma ou mais dessas configurações de segurança individuais é chamado de GPO, Group Policy Object. Tá? Você cria os GPOs, que são objetos quase como containers, coloca as diretivas lá dentro, na verdade ajusta as diretivas lá dentro, e depois você aplica esses GPOs no escopo apropriado. Tá?
E esses GPOs eles são gerenciados por um console chamado Console de Gerenciamento de Diretiva de Grupo, o tal do GPMC, tá? Que é o Group Policy Management Console, console de gerenciamento de diretiva de grupo. Os escopos do GPO que eu citei, eles na verdade são divididos em link, sites, domínios e unidades organizacionais. Então você pode aplicar um GPO em um site. Então, no caso, as diretivas seriam aplicadas em todo mundo que faz parte daquele site. Ou então, você pode aplicar o GPO em um domínio, e aí o GPO com as suas diretivas serão configurados em todos que fazem parte daquele domínio, todos os usuários e computadores. Ou então, você pode optar por aplicar o GPO num grupo específico de usuários e computadores. E para isso você faz uso de uma unidade organizacional, que a gente já estudou em uma outra aula. Tá? Você cria uma unidade organizacional, ou várias, organiza o seu Active Directory, coloca os usuários e computadores dentro das unidades organizacionais adequadas, tá? E depois aplica o GPO nessa unidade organizacional. Então todas as diretivas configuradas no GPO serão aplicadas nos usuários que estão dentro dessa unidade organizacional. Tá? Existem formas de você trabalhar com esses escopos aplicando filtros de segurança. Quando você usa um filtro de segurança, você especifica grupos globais, grupos de segurança globais, aos quais as GPOs vão ser aplicadas ou não vão ser aplicadas. Então, por padrão, se você aplicar um GPO em uma unidade organizacional, todo mundo dentro daquela unidade organizacional vai receber aquelas configurações do seu GPO. Mas se você quiser excluir um ou outro usuário específico ou computador específico, você pode fazer uso dos filtros de segurança. Tá? De modo que aquele usuário em particular, por exemplo, dentro de uma unidade organizacional de marketing, eu bloqueio o acesso ao painel de controle para todo mundo, exceto para o gerente. Então o gerente de marketing, esse sim vai ter acesso ao painel de controle. Mas como esse usuário está dentro da unidade organizacional marketing, ao aplicar o GPO à unidade organizacional, todos terão o painel de controle bloqueado, incluindo o gerente. O que eu faço nesse caso? Eu aplico um filtro de segurança excluindo o gerente de receber essa configuração. Legal? Uma outra forma de você alterar o escopo de um grupo, o escopo de um GPO, é usando o WMI, que é o Windows Management Instrumentation, a instrumentação de gerenciamento Windows. É uma tecnologia que permite especificar o escopo baseado em características do sistema, por exemplo, a versão do sistema operacional. Então eu aplico o GPO se o usuário ou o computador estiver usando o sistema operacional X e não o Y. Ou ainda, posso descobrir a capacidade do disco rígido do usuário, verificar o quão cheio esse disco está. E se o disco estiver mais do que 90% cheio, eu aplico o GPO, caso contrário, não aplico o GPO. Um exemplo. Legal? Então você pode especificar esse escopo, mudar o escopo de sites, domínios e unidades organizacionais aplicando filtros de segurança ou os filtros WMI. Legal? Muito bom. Uma coisa interessante que a gente tem que levar em consideração com relação às GPOs é que existe um esquema chamado Group Policy Refresh. Tá? Refresh é a atualização. Então, quando você aplica uma GPO, essa GPO ela não entra em ação imediatamente. Tá? Existe um intervalo até que esse GPO possa ser lido pelo sistema operacional do cliente e executado. Tá? Porque o GPO não é uma tecnologia do tipo push. Legal? Aliás, do tipo pull. Né? É uma tecnologia na qual a máquina do usuário vai até o servidor, lê a configuração de GPO que foi feita e aplica no cliente, no computador cliente. Não é o servidor que força a máquina cliente a aceitar o GPO. Então, isso ocorre em intervalos de tempo pré-determinados. Tá? Por exemplo, as configurações de computador elas são aplicadas sempre que você liga o computador. Então, inicializou, durante o processo de inicialização, o computador vai até o servidor, ele faz o download das GPOs e aplica conforme necessário, né? Conforme as GPOs que foram configuradas.
Depois que a máquina foi inicializada, entre 90 e 120 minutos de intervalo, o computador vai de novo lá no servidor, o cliente vai ao servidor, faz download de novo das GPOs e reaplica, se for o caso. Então tem esse intervalo de 90 a 120 minutos, de 1h30 a 2 horas. Ou então você aplica executando o comando gpupdate, tá? Um comandinho de linha de comando. Escreve lá o gpupdate com uma opção chamada /force, e aí a opção do refresh é aplicada imediatamente. Isso é para o computador. Configurações de usuário tem o mesmo intervalo de tempo, a cada 90 a 120 minutos, quando é executado o comando gpupdate ou no logon do usuário. Então, quando o usuário efetua seu logon, a configuração é reaplicada. Tá? É feito o download do servidor e é reaplicada na máquina. Tudo bem? Então tem que tomar cuidado com isso, porque é comum a pessoa, o administrador, configurar um GPO no servidor, esquecer de fazer o GPUpdate ou de pedir para o usuário fazer um logoff e logon, e aí ele fica pensando que a configuração já está ativa na rede. Eu já bloqueei o acesso do usuário a tal recurso, mas na verdade não bloqueou ainda. Ele vai ser bloqueado daqui a 90 a 120 minutos, até 2 horas pode demorar. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que lembrar sempre do Group Policy Refresh. Tudo bem? Bom, vamos lá para o Windows Server agora, para observar como é que a gente implementa uma diretiva simples, um exemplo prático de implementação da diretiva. Tá? Nesse exemplo, eu vou implementar uma diretiva que bloqueia um recurso de um usuário, eu vou bloquear o painel de controle da máquina de um usuário. Então o usuário vai efetuar logon e não vai conseguir usar o painel de controle do computador dele. Tá? Eu vou fazer isso via diretiva de grupo. Eu vou mostrar os consoles envolvidos na tarefa. Vou mostrar como fazer a diretiva de grupo, mas nesse momento eu não vou me aprofundar em todos os itens que aparecem no console. Isso a gente vai fazer nas próximas videoaulas. Tudo bem? Então, mãos à obra. Estamos aqui no Windows Server 2008 R2. Tá? O meu primeiro passo vai ser entrar no Active Directory, usuários e computadores do Active Directory. Eu vou entrar no AD para mostrar para vocês quais as unidades organizacionais e usuários que nós temos. Veja que nós temos aqui uma unidade organizacional vendas, que foi criada numa última videoaula. Dentro de vendas há outras unidades organizacionais e um grupo de segurança global marketing. Eu vou criar um usuário aqui dentro que eu vou utilizar para fazer os testes de GPO. Tá? Então, para criar o usuário, botão direito, novo, usuário. Vamos chamar o nosso usuário de Ana. Então vai ser a Ana Paula. Ana Paula de Souza. Vamos colocar aqui o Ana Paula de Souza. O nome de logon dela vai ser Ana.Souza. Legal? Vamos criar o usuário como Ana.Souza. Avanço. Vou configurar uma senha. Confirmar a senha. O usuário deve alterar a senha no próximo logon. Vou deixar marcado para aparecer de novo aquela opção quando eu me logar como Ana, para você relembrar o que nós vimos na outra videoaula. Avanço. Concluo. Ana.Souza foi criado e veja, ele está dentro da unidade organizacional vendas. Tá? Isso é importante, porque eu vou aplicar a minha GPO na unidade organizacional vendas, para que eu possa fazer o teste com o usuário Ana. Tá legal? Então, fechamos o Active Directory. Agora eu vou efetuar o logon com o usuário Ana para testar, para verificar se o usuário está funcionando direitinho. Se eu consigo efetuar o logon com essa conta, trocar a senha dela e verificar a funcionalidade lá da máquina. Então eu tenho um outro computador aqui. Vou usar esse Windows Server 2003 para fazer o logon. Então vamos lá. Ana.Souza. Coloco a senha dela. Ela já pediu para alterar a senha no logon, tá? Porque é o primeiro logon da Ana. Ok. Agora eu crio uma nova senha. Então, digito a senha, repito a senha para confirmar. Ok. Senha foi alterada com sucesso. Ok. E
logon sendo efetuado. Então vamos efetuar o logon e vamos verificar se a Ana consegue abrir o painel de controle. Tá? Essa diretiva que a gente vai criar é para bloquear o painel de controle da máquina onde a Ana se logar. Então está aqui Ana Paula de Souza, painel de controle. Eu clico no painel de controle, abriu. Funcionou. Ela consegue abrir o painel de controle. Tá? Deixa eu fechar o painel de controle. Vou clicar em iniciar, executar e vou digitar o comando control. Escrevi control. Tá? Clique em OK. Ele abre o painel de controle. Control é um atalho para você abrir o painel de controle através da linha de comando. Tudo bem? Então ela consegue abrir o painel de controle de qualquer forma. Tá? Muito bom. Então vamos lá para o Windows Server. E agora nós vamos configurar um GPO para impedir que a Ana consiga abrir o painel de controle. Então como é que eu faço isso? Vou clicar em iniciar, ferramentas administrativas, tá? E agora eu vou procurar gerenciamento de diretiva de grupo. Este é o item que eu vou utilizar para gerenciar as diretivas de grupo. Tá? Esse é o console de gerenciamento de diretiva de grupo que foi citado na apresentação, GPMC. Então eu vou clicar em gerenciamento de diretiva de grupo e ele abre para mim esta tela. Maximizar. Veja que a tela tem duas áreas principais, à esquerda uma exibição em árvore e à direita um painel de conteúdo. Tá? Na exibição em árvore eu tenho a floresta, que é o meu DC100.com, vou expandi-la. Expandindo a floresta eu vou ter as opções de domínios, sites, modelagem de diretiva e resultados da diretiva. Eu vou expandir o domínio, tá? Porque eu vou trabalhar com objetos que estão dentro do meu domínio. A unidade organizacional, de vendas, o usuário Ana, os outros usuários estão dentro do meu domínio. Então expando o domínio, já aparece o nome do meu domínio aqui. Se eu tivesse vários domínios nessa floresta, poderiam aparecer vários domínios aqui dentro e você poderia aplicar as diretivas de grupo nos domínios especificados. Então vou expandir o domínio. Legal. Agora ele mostra uma série de itens aqui. Então, nós temos uma Default Domain Policy, por exemplo, que é a diretiva padrão do domínio. Tá? A gente vai estudar essa diretiva depois. Nós temos Domain Controllers, que é um container para as diretivas que são aplicadas somente em controladores de domínio. Temos a Vendas. Então todas as unidades organizacionais que você cria no AD aparecem aqui. Tá? Temos um container para armazenar as diretivas de grupo existentes. Você pode perceber aqui no painel de conteúdo que existem duas já no sistema. As duas são padrão. A diretiva padrão do domínio e a diretiva padrão do controlador de domínio. Esses dois GPOs, né, porque são grupos de diretivas na verdade, eles aplicam diretivas no domínio inteiro e na máquina controladora de domínio, respectivamente. A gente vai falar sobre tudo isso nas próximas videoaulas, tá? Não se preocupem. Os filtros WMI que nós citamos e GPOs de início, que são modelos de GPO que você pode utilizar para iniciar a configuração de um GPO mais complexo. Tá? O nosso foco aqui hoje é o container vendas, a unidade organizacional de vendas, que é onde está a usuária Ana. Eu vou aplicar um GPO para bloquear o painel de controle da Ana. Então como é que eu devo proceder? Eu venho aqui em vendas, botão direito em cima do container vendas, isso em gerenciamento de diretiva de grupo. Não vai tentar fazer isso lá no AD porque não vai dar certo. Tá? Eu vou usar essa técnica aqui, botão direito em vendas, e vou escolher criar um GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui. Tá? Não é a única forma de criar o GPO e vincular a unidade de vendas. Tá? Mas a gente vai fazer dessa forma dessa vez. Criar um GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui. Então, na verdade, o GPO vai ser criado, vai ser armazenado no container de objetos de diretivas de grupo e será vinculado à unidade organizacional vendas. O GPO não fica armazenado dentro da unidade vendas, fica em outro lugar, vinculado à unidade organizacional. Tudo bem? Então, vamos clicar nesse link. Agora você vai dar um nome para esse GPO. Tá, para identificá-lo, eu vou escrever GPO
painel controle. Importantíssimo você sempre dar o nome do GPO de acordo com a funcionalidade dele. Para evitar de acabar com um sistema com 300 GPOs fazendo coisas diferentes e sem identificação formal. Você não consegue achar mais nada dentro do seu sistema se trabalhar dessa forma. Tá? Então eu dei o nome de GPO para indicar que é uma configuração de GPO e painel de controle para indicar que eu vou trabalhar com o painel de controle nesse GPO. Tá? Não é obrigatório usar a sigla GPO aqui na frente, eu só uso essa sigla para facilitar a minha vida. Em GPO de início de origem, se você tiver um GPO de modelo criado anteriormente e quiser criar um novo GPO baseado nele, você escolhe na lista. No momento não temos nenhum, porque a gente nem habilitou a pasta de GPOs de início. Tá? Então, colocou o nome, clica em OK. Beleza, foi criado o GPO. Se você expandir vendas, agora apareceu aqui um sinal de mais, olha lá, GPO painel de controle. Note que as unidades organizacionais externas e internas também estão lá. Elas também aparecem e, teoricamente, você poderia aplicar GPOs nessas unidades também. Tá? O que eu aplicar em vendas será automaticamente aplicado em externas e internas, por meio de um mecanismo chamado herança, que a gente vai estudar futuramente também. Então, vou selecionar o GPO painel de controle. Ao clicar no GPO painel de controle, você vai ver que aparece aqui no painel de conteúdo uma série de itens. Tá? Eu vou explicar esses itens depois. Primeiro eu vou aplicar o GPO, verificar a funcionalidade dele, testar, e aí eu volto aqui para explicar o que são esses itens, essas 4 guias que aparecem aqui no painel de conteúdo do GPO. Tudo bem? Então, antes da gente olhar aqui, eu vou clicar com o botão direito no GPO, em cima do GPO, e vou clicar em editar. Tá? Esse atalho editar é para que você possa ativar ou desativar as diretivas de grupo que vão ser utilizadas dentro desse GPO. Lembra que o GPO é um conjunto de diretivas de grupo, que você ativa ou desativa. Então a gente precisa ativar essas diretivas para que elas possam funcionar. Para isso, o botão direito em cima do nome do GPO, editar. Legal. Agora ele abriu uma outra janela chamada Editor de Gerenciamento de Diretiva de Grupo. Tá? O famoso GPEdit. No editor de gerenciamento de diretiva de grupo, mesmo esquema de janela, você tem uma estrutura de árvore de um lado e um painel de conteúdo do outro. Na estrutura de árvore, na primeira linha você vê o nome do GPO que está sendo editado. É muito importante olhar esse nome para não clicar sem querer no GPO errado e editá-lo. Tá? Então está aparecendo o GPO painel de controle e dizendo que ele faz parte do servidor 100, dc100.com. É uma diretiva. E logo abaixo você tem as duas configurações disponíveis, os nossos escopos, lembram disso? Configurações para computadores e para usuários. Então eu posso criar diretivas que são aplicadas em computador ou em contas de usuário. O que eu quero fazer é bloquear um software. Bloquear o acesso de um usuário X específico, que é a Ana, ao uso de um software. Então essa configuração não é uma configuração de computador, é uma configuração de usuário. Tá? Você precisa saber discriminar quando a diretiva deve ser configurada em computador e quando deve ser configurada em usuário. Então a configuração é de usuário. Agora eu preciso localizar essa diretiva. Há algumas formas distintas de você localizar uma diretiva aqui dentro desse console. Tá? Como eu já sei onde está essa diretiva, eu só vou abrir o caminho todo até ela para mostrar. E depois a gente vai também trabalhar com filtros e buscas de diretivas. Tá? Então a diretiva está dentro desse container de diretivas, eu vou expandi-lo. Ele vai mostrar para mim 3 itens, sempre aparecem esses 3 itens. Configurações de software, configurações do Windows e modelos administrativos, tá? Definições de diretivas. Eu vou abrir modelos administrativos. Quando eu expando modelos administrativos, eu tenho aqui uma série de outros containers, área de trabalho, componentes do Windows, rede, sistema, e temos um chamado painel de controle. Então esses containers dividem as diretivas em categorias. Facilita um pouco a sua vida para encontrar uma diretiva aí dentro. Eu vou clicar em painel de controle porque a minha diretiva está em painel de controle.
Então, cliquei em painel de controle aqui e no painel de exibição aqui central aparecem as diretivas disponíveis e outros subcontainers, subpastinhas. Olhando na lista, você vai perceber que existe um item chamado Proibir acesso ao painel de controle. Eu cliquei nesse item e esse item é uma diretiva que permite bloquear o acesso ao painel de controle, como o nome diz. Na dúvida, eu não entendi muito bem o que significa o nome dessa diretiva. Ao selecioná-la, se você estiver aqui no modo estendido, com o modo estendido ativado nessa guia, vai aparecer uma descrição do que faz aquela diretiva. Então está aqui, descrição. Desabilita todos os programas do painel de controle. É isso que a gente quer. Tem mais informações aqui embaixo. Impede que o control, o arquivo de programa do painel de controle, seja iniciado. Remove o painel de controle do menu iniciar. Remove a pasta painel de controle do Windows Explorer. Então não tem mais como o cara acessar o painel de controle se eu ativar essa diretiva. Então é isso que eu vou fazer. Como eu ativo a diretiva? Vou dar um clique duplo em cima da diretiva ou o botão direito editar. Você escolhe o que é melhor. E ele vai abrir essa janelinha para a edição da diretiva específica, proibir acesso ao painel de controle. Beleza? Então essa janelinha aqui não é muito complicada. Ela tem algumas seções que a gente precisa entender. Primeiramente, aqui do lado esquerdo em cima você tem os estados da diretiva, que a gente citou na apresentação. Não configurado, habilitado ou desabilitado. O padrão é não configurado, quer dizer, a diretiva não é aplicada em ninguém. Eu vou habilitar essa diretiva. Quando eu habilito a diretiva, significa aplique o que está escrito aqui dentro dessa ajuda. Então, o que está escrito aqui, que a diretiva fará, será aplicado quando eu clicar em habilitar. Então, nós temos essa área também, que é aquele mesmo texto que explica o que faz a diretiva. Tudo bem? Algumas diretivas têm opções adicionais que aparecem nessa outra área à esquerda. No caso dessa diretiva do painel de controle, não tem opções, mas algumas outras têm. Por exemplo, quero configurar o plano de fundo da área de trabalho dos usuários. Quero que apareça sempre o logotipo da minha empresa. Nesse caso, eu tenho uma opção que eu preciso configurar, que é o caminho do arquivo do logotipo da empresa, o caminho do arquivo da imagem. Então, às vezes, vai aparecer um ou mais itens de opções. Aqui em cima tem o comentário que você pode colocar. Então, eu vou colocar um comentário. Vou bloquear o painel de controle para os usuários da unidade organizacional vendas, incluindo a usuária Ana. Legal? E uma última configuração extremamente importante, aceito em. Aceito em significa, essa diretiva de grupo, ela funciona em qualquer sistema cliente? Porque lembra, a diretiva de grupo, com as suas diretivas, elas serão aplicadas na máquina cliente. O cliente vai até o servidor, puxa essa diretiva e executa na máquina. Mas qualquer sistema aceita isso? Então aqui diz que essa diretiva é aceita em pelo menos o Windows 2000. Então a máquina cliente, do usuário cliente, tem que estar rodando no mínimo o Windows 2000. Se estiver com um sistema anterior, essa diretiva não é aceita e não irá funcionar. Então tome cuidado. Às vezes aparece aqui pelo menos o Windows Vista. Então se o cara tem uma máquina com o Windows XP, que você ainda encontra por aí, a diretiva não funciona. Você pensa que a sua rede está mais protegida, que você restringiu o acesso do usuário a um item qualquer, mas na verdade não restringiu. Legal? Então fique esperto com isso. Bom, o painel de controle já foi habilitado. Agora eu vou clicar em aplicar aqui do lado. Dou OK para fechar a janela. Legal. Diretiva configurada com sucesso na unidade organizacional vendas. Como é que eu sei disso? Vou rolar a barra de rolagem um pouquinho para a direita. E aqui nós temos uma coluna de estado, que diz como é que está o estado da diretiva. E vejo que para o painel de controle aparece habilitado. Deixa eu deixar estendido aqui, aparece tudo. Painel de controle, habilitado. Legal? E tem comentários? Sim, tem um comentário lá dentro. Se você abrir a diretiva, você vai poder ler esse comentário. Tudo bem? Então, a diretiva já está configurada.
Vou fechar o editor de gerenciamento da diretiva de grupo. GPO está aqui. Tá? Dá para a gente saber quais diretivas estão ativas dentro de um GPO. Eu vou mostrar isso depois, através dessas abas. Só que nesse momento eu quero testar a diretiva. Para tornar essa aula bem mais prática e já útil logo de cara, a gente já vai testar a diretiva. Tá? Então aplicamos a diretiva, criamos o GPO, configuramos a diretiva dentro dele, aplicamos na unidade organizacional vendas e agora eu quero verificar se a Ana consegue ou não acessar o painel de controle. Tá? Então eu vou fechar o gerenciamento da diretiva de grupo. Tá? Fechei o gerenciamento da diretiva de grupo e agora a gente vai lá para a máquina cliente para testar o acesso da Ana ao painel de controle. Legal? Então, estou aqui no Windows Server 2003. O computador está bloqueado. A gente demorou um pouquinho para voltar. Deixa eu me logar de novo como Ana Souza. Legal, me loguei como Ana Souza. Veja que eu não reiniciei a máquina, não digitei o comando gp update, não fiz logon com o usuário e também não esperei 2 horas. Tá? Então, se eu clicar no iniciar, eu ainda consigo abrir o painel de controle, porque a GPO ela não foi aplicada ainda nesta máquina cliente. Tá? Então, há várias formas de você fazer isso. Você pode, por exemplo, iniciar, abrir um prompt de comando cmd e digitar o comando gpupdate /force. Tá? Então, deixa eu colocar o comando um pouquinho maior aqui para vocês poderem enxergar. gpupdate /force. Tá? Esse é o comando. Na verdade, o comando é o gpupdate com a opção /force, que é para forçar a atualização imediata do banco de dados de diretivas de grupo que tem nesse computador. Então, essa é uma das formas de você aplicar a diretiva de grupo imediatamente, fazendo gpupdate /force, pressionando Enter, e aí vão aparecer essas mensagens se tudo correr bem. A atualização de diretiva do usuário foi concluída, a atualização de diretiva do computador foi concluída. Legal? Então, teoricamente, o meu computador foi lá no servidor, lá no meu controlador de domínio, fez o download das novas diretivas e aplicou aqui na minha máquina. Tá? Uma coisa que você vai notar de interessante é que às vezes você dá o gpupdate /force e mesmo assim a diretiva não entra em ação imediatamente. Ou às vezes você faz o logoff e logon do usuário e a diretiva também não entra em ação. Mas na segunda vez que você faz o logoff e logon, a diretiva funciona. Tá? Então, para alguns tipos de diretivas, para alguns tipos de configurações, pode ser que você tenha que fazer o logoff 2 vezes, ou reiniciar o computador, ou aplicar o gpupdate para que a diretiva funcione. É um tanto quanto aleatório nesse quesito. Tá? Então deixa eu fechar aqui meu bloco de notas. Fechar aqui o CMD. Tá? Eu abri aqui o iniciar, painel de controle. Nesse caso aqui não tivemos problema. Bastou digitar o gpupdate /force e o banco de dados foi atualizado e a diretiva já entrou em vigor. Então, para essa diretiva, tudo funcionou perfeitamente. Veja, eu tentei abrir o painel de controle e apareceu uma janela de restrições. Operação cancelada devido a restrições existentes no computador. Contate o administrador do sistema. Legal? E então, o que aconteceu? O painel de controle está bloqueado para a usuária Ana. Vou dar um OK. Vamos supor que ela tente abrir pelo menu executar, pelo prompt de comandos. Então ela escreve aqui control, também está cancelado, não tem como abrir o painel de controle mais. Tudo bem? Então fechando aqui. Então temos agora uma diretiva de grupo configurada, aplicada a uma unidade organizacional. Fizemos o teste com o usuário e agora você já sabe como fazer. Tá? O Windows Server possui quase 4.000 diretivas distintas que você pode escolher para aplicar nos usuários. Nós vamos ver as mais comuns, algumas das mais comuns nas próximas videoaulas e também estudar mais a fundo o console de gerenciamento de diretiva de grupo e cada um dos seus itens constituintes. Legal, pessoal?
Então, a gente pode encerrar nossa videoaula sobre implantação de diretivas de grupo básicas, super básicas, e nos vemos nas próximas aulas fazendo aí os nossos testes e nos aprofundando nesse assunto que é, sem dúvida, um dos assuntos mais importantes em termos de gerenciamento de redes Microsoft. Legal, pessoal? Então espero que tenham aproveitado e até a próxima aula.